Vamos começar então no 3, 1, 2, 3 e se o tema da redação do Enem for contribuição da internet na democratização da educação, o que você vai escrever? Meu Deus! Eu não sei nada, profinho, sobre internet, o que eu coloco? O que eu faço nessa redação do Enem? Fica tranquilo porque nessa aula eu vou te explicar, tá? Lembrando, a redação que eu vou fazer com você aqui agora, ela foi feita com base na fórmula dos 3 modelos, que é o meu curso de um dia para você ver e salvar o teu Enem, mesmo que você tenha muita dificuldade, mesmo que você esteja se sentindo inseguro. E se o teu problema é com uma parte específica da redação, o Fórmula tem a solução para você, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar essa introdução com a nossa introdução modelo, que serve para vários temas, que é sobre o Norberto Bobbio. Para quem não conhece o Norberto Bobbio, ele é um filósofo italiano, é um repertório legitimado. Na hora que você estiver mostrando o teu repertório, tu tem que usar as palavras-chave. Filósofo, você pode colocar uma data, ou seja, quando você coloca uma data, você já está mostrando uma alusão histórica. E quando você mostra uma alusão histórica, você está mostrando o seu conhecimento. Quem aqui mostra? Quem aqui já viu, já passou por aquela situação assim, tá na sala de aula, aí um aluno pergunta só para mostrar o conhecimento dele. Você sabe que a pergunta dele é uma pergunta que não é para perguntar, né? É só para mostrar o conhecimento. Já presenciou isso? Quem presenciou, comenta aí já. Profinho, no meio da aula, do nada, um aluno levantou assim, profinho, mas isso aqui e falou só para poder mostrar o conhecimento dele. Aí o professor olha para ele e fala assim, ah, tá bom, já vi que você tem conhecimento. Essa pessoa está se mostrando, ela está mostrando o conhecimento que ela tem, e você também tem que fazer isso. Eu sei que na sala de aula é ruim, porque tem muita gente lá vendo você querendo se mostrar. Mas no Enem, aqui a Gabi falou, sim, já, fui eu que fiz isso. Ah, muito bom, Gabi. No Enem, você tem que fazer isso. Tu tem que se mostrar para o corretor, tem que mostrar o teu conhecimento. Prof, mas e se eu não tiver conhecimento para mostrar? É por isso que você está aqui na aula. E eu começo a minha redação sobre o tema contribuição da internet na democratização da educação, que é o seguinte. Em 1976, o mundo conheceu uma das obras mais importantes da história recente, o Dicionário de Política, em que Norberto Bobbio afirma ser do Estado a garantia da educação. Qual que é o direito relacionado a esse tema? O direito à educação. Ok? Tem que falar dele. E outra coisa que eu vou te falar aqui agora, tá? É muito importante que você fale sobre o tema, pelo menos sobre o assunto do tema. O seu início da redação, pelo menos tem que ter a ver com o assunto educação, que é o assunto do tema. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui já se perguntou o seguinte, quando você está precisando de alguma coisa, tirar uma dúvida, você vai na internet. Já parou para pensar como que era o mundo antes da internet? Sem a internet para você falar e tirar a tua dúvida? Eu vivi numa época, o meu ensino médio eu fiz numa época que a galera não tinha nem telefone, tu imagina internet. Então a gente tinha que ir numa biblioteca quando tinha, procurar um livro quando tinha para tirar dúvida. Ou então ia ao professor, esperar o dia da aula para ir no professor e tal. Estou perguntando se já fiz aula sobre esporte. A aula do esporte foi anteontem. Já falei sobre gordofobia, vou falar amanhã sobre gordofobia, ok? Lá no YouTube. Então, na minha época, cara, não tinha internet pra gente pesquisar. Hoje a gente tem internet, e a internet democratizou a educação de um nível absurdo. A gente hoje fala assim, não consegui estudar porque eu não tenho foco, não tenho disciplina. Esse é um problema moderno. O problema da falta de foco com a internet é um problema moderno. Porque antes o problema era da falta de educação, porque a gente não tinha acesso. A Érica falou que era da época que pesquisava em livro. A Kate falou que ela também é da época da biblioteca. Cara, eu não sei se as pessoas hoje têm essa dimensão, mas antigamente não tinha internet para ninguém pesquisar não, irmão. Hoje tem internet. Para algumas pessoas, porque nem para todo mundo consegue. Por isso que o tema é democratização. O que o tema é democratização? Democratização é quando a pessoa ela não tem acesso, ela passa a ter.
O oposto da democratização é a desigualdade, tá? Então, o oposto de democratização é desigualdade do acesso à internet. Então, a minha crítica vai ser sobre a internet, ó. O pouco uso da internet na democratização do ensino impede que a população vivencie o direito descrito por Bobbio. Beleza? Então vou mostrar isso. O pouco uso, ou seja, a falta dessa democratização e quais são os argumentos que eu vou colocar. Há de se solucionar para solucionar impasse, há de se combater a omissão estatal e fortalecer a dignidade humana. Eu posso dizer hoje que a internet é uma forma de garantir a sua dignidade? A pessoa que não tem acesso à internet, será que eu posso dizer que ela tem menos acesso à educação também? Sim ou não? Quando a pessoa não tem internet, ela tem menos acesso à educação? Comenta aí, sim ou não? Quero que você comente. Ó, então comenta aí sim. E a Érica falou, Érica, sim, exatamente. Ó, quem não tem a internet também não tem a educação. E já ouviram falar sobre IDH? Quem que já ouviu falar sobre IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano? IDH considera 3 coisas: acesso à renda, acesso à saúde e acesso à educação. Ou seja, se você não tem acesso à educação, você não tem acesso à dignidade. E se você não tem acesso à internet, você não tem acesso à educação e, consequentemente, não tem acesso à dignidade. Ou seja, a educação está ligada à dignidade humana. E vou te falar, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, foca aqui em mim. Olha os meus olhos. Caraca, ninguém percebe que eu cortei o cabelo, cara. Ninguém fala assim, caraca, pra fim, corte na régua atualizado, muito bom! Ó, se você tiver sem argumento para usar, você pode muito bem falar sobre dignidade, porque dignidade é um argumento coringa, serve para vários e vários temas. Agora dá o print aí dessa introdução. E lembrando, se você aí não é aluno do Fórmula, você consegue entrar hoje, e quem é aluno do Fórmula já tem essa introdução completa, essa redação completa lá, analisada dentro do curso. Beleza? Como é que eu faço para se inscrever no Fórmula para fim? Dá tempo ainda? Em um dia você consegue ver o curso todo, e se você quiser ver a primeira aula, me manda um direct com a palavra Fórmula, que eu te mando lá. Mais de 20 mil pessoas já viram essa primeira aula, e mais de 1.000 pessoas já fizeram inscrição no Fórmula dos 3 modelos. O desenvolvimento, eu vou começar falando sobre o nosso repertório Coringa. Se você está aqui nessa aula já vendo o nosso desafio em 13D, você já sabe que eu sempre uso o repertório do John Locke para falar sobre omissão do Estado. Rafael falou, professor, tem muita dificuldade em refazer o tema para colocar dentro da redação. Não entendi. O que seria refazer o tema? Ô, Rafa, me explica melhor. Vou começar o meu desenvolvimento com um conectivo diante desse cenário. John Locke, que é o meu repertório, conhecido como pai do liberalismo, ele entendia que a população não deveria confiar no Estado, que por sua vez garantiria direitos aos indivíduos. Ó, aqui eu estou usando o verbo no passado, tá vendo? Garantiria, aqui ó, entendia, tá vendo? Deveria, entendia, deveria, garantiria, verbos no passado. Verbos no passado servem para quê? Bota nos comentários se você já viu a aula passada, tu já sabe. Para que serve o verbo no passado? Para dar narração, argumentação ou proposta. Quero que você escreva aí. Verbo no passado serve para quê? Narração, argumentação ou proposta. Comenta aí se você já sabe. Se você estava na aula de ontem, tu já sabe, tá? Se estava na aula passada, tu já sabe. Ó, a Gabi falou, serve para fazer narração. Então, você tem que ter o controle das suas palavras. Usou o verbo no passado? Estou fazendo alusão histórica. Usou o verbo no presente? Estou argumentando. Usou o verbo no futuro? Estou fazendo propostas de intervenção. A Estela falou perfeito aí. Muito bom. Ok? Então aqui já tem um controle, estou fazendo uma alusão histórica. É para falar muito sobre história? É para desenvolver muito o repertório? Não! O repertório, ele não é para você ficar desenvolvendo a vida inteira, não. Porque a tua redação não é uma aula de história. A tua redação, ela tem que ser argumentativa. Vou te fazer uma pergunta aqui que eu não fiz antes, eu quero que você me responda com razão, com certeza. Qual que é o verbo que tem que predominar na minha redação? É o verbo no passado, verbo no presente ou verbo no futuro? Bota nos comentários se tu sabe. Qual que é o verbo que tem que predominar na minha redação do Enem? Verbos do passado,
verbos no presente ou verbos no future? Bota aí nos comentários. Ó, galera já sabe! Verbo no presente, porque é lógico, o verbo no passado é para narração, não é o foco. A narração até aparece uma vez ou outra, mas ela não é o foco. Verbo no presente é para argumentação, esse é o foco. E verbo no futuro é para proposta de intervenção. A proposta de intervenção ela tem um lugarzinho que é lá no final, lá na conclusão do Enem. Inclusive, estava lendo o manual atualizado dos corretores e lá está dizendo que o aluno pode diluir foi mal, a proposta de intervenção ao longo da redação toda. Mas eu não aconselho, que você faça o simples, faz o fácil. Não complica, faz o fácil. Para fim, posso colocar proposta diluída? Um pedacinho da proposta no desenvolvimento, outro pedacinho da proposta do outro desenvolvimento, e mais um pedacinho. Pode, pode. Mas não aconselho. Nem tudo tudo é lícito, como é que o pastor falava? Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Amém, igreja? Amém. Faz o básico, não complica, faz o fácil do show. Lembrando que amanhã, galerinha, amanhã não, né? Dia 13, no dia da prova do Enem. Depois da prova, eu vou fazer uma aula no YouTube comentando a prova da redação e a prova de linguagem. Quem é que tá ansioso pra fazer o Enem? Profim, tô muito empolgado. Quem é que tá muito empolgado pra fazer o Enem? Eu tô muito empolgado pra você fazer o teu Enem e tirar o teu milzão. Ganhar esses óculos. Se você foi aluno do Profinho e se você tirar o seu 1000, eu mando esses óculos como a prova de que você é o brabo, a braba. Sabe quando aqueles óculos caem assim, ó? Beleza? A gente já mandou 5 óculos desses para os nossos 5 alunos que já tiraram 1000. E eu tenho certeza que alguém que está vendo essa aula aqui vai tirar 1000 também. Quem quer tirar 1000, comenta quero. Quem não quer tirar 1000, só olha. Quem quer tirar 1000, comenta quero. Quem não vai tirar 1000, só olha. Moleque, adoro fazer isso. Então vai. E depois eu vou fazer crítica, tá? Eu vou dizer que o Estado, as autoridades, elas são incapazes de praticar a ideologia de Locke, já que a obtenção de uma educação por meio de recursos digitais não tem sido tratada com devida importância. Então agora eu tenho que dar exemplo, tá? Se você chegar na cara do Enem e falar assim, ó, meu irmão, a educação não tem sido tratada com importância, o corretor vai dizer, tá, fale mais sobre. Aí se você não der exemplo dessa falta de importância, você vai cair numa lacuna argumentativa. Então, o que é uma lacuna? Um buraco, uma argumentação vaga. Me dê exemplos. Ó, a ausência da prioridade estatal se justifica pela carência de políticas públicas, como a escassa oferta de computadores nas escolas. Pronto, tirei a lacuna. Entendeu a parada? Quem entendeu essa parada lacuna, comenta entendi, mas só comenta se tiver entendido. Lacuna é quando você fala assim, ó, meu irmão, o bagulho tá sendo tratado com pouca importância. Aí o corretor fala assim, tá, me dê exemplo. Aí você, beleza. Tá faltando políticas públicas, como, por exemplo, faltam computador na escola, óbvio. Como é que o aluno vai acessar a internet se não tem computador? Ó, também tem pouco acesso à internet. Entendeu? E também não tem qualificação de professores para se adaptar às videoaulas. Muitos professores não conseguiram se adaptar às videoaulas. Então eu dei 3 exemplos dessa falta de importância. Quando você dá vários exemplos, você tampa a lacuna. A lacuna é uma espécie de buraco, entendeu? Quando você dá exemplo, você fecha o buraco e você tem uma argumentação consistente. Então fala assim, meu irmão, olha só. Eu tirei um print, eu dei uma aula no presencial sobre isso. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui nessa live, nesse aplicativo de espelhamento. Vocês dariam um print? Eu fiz 10 exemplos anti-lacuna argumentativa. Ou seja, são 10 coisas, 10 exemplos que vocês vão dar que tiram a lacuna argumentativa de qualquer texto. Estou procurando aqui no meu telefone esses exemplos das lacunas argumentativas. Caraca, galera, eu não estou conseguindo encontrar. São 10... Deixa eu ver se eu... Top! Esse foi o quadro da minha aula do presencial. Dei o print aí, ó. Lista de exemplos anti-lacunas argumentativas. Falta de leis criminaliza essa prática. Por exemplo, tá falando assim, a gordofobia afeta muita gente. A gordofobia não tem sido tratada com a devida importância.
Se eu disser a gordofobia não tem sido tratada com a devida importância, o corretor vai dizer assim: ah, tá bom, me fale mais sobre isso. Me dá um exemplo dessa desimportância. Falta de leis que criminalizem essa prática, até porque a gordofobia não é crime. É claro que eu só posso usar esse exemplo quando de fato não houver leis, que é muito difícil, né? Geralmente tem uma lei sobre isso. Mas no caso da gordofobia, não tem mesmo. Então, eu posso usar a frase 2 também, ó, tá vendo? Insuficiência do debate público sobre X. Então, eu vou dizer, a gordofobia não tem sido tratada com a devida importância. Me dá um exemplo. Insuficiência de debate público sobre gordofobia. Ou sobre esse crime, sobre essa infração, que não é crime, né? Eu posso dizer carência de políticas públicas como, aí tem que dizer quais políticas públicas estão faltando, tá? Não adianta falar assim, ah, tá faltando política pública. Tem que dar exemplo do que tá faltando. Mas olha que doido, né? Se nem o governo sabe cumprir a política pública, ele exige que você saiba qual política pública está faltando. E isso é muito doido. Falta de profissionais capacitados no auxílio de X. Não sei se disser assim, ó, os idosos não são tratados com a devida importância no mundo digital. Existe uma desigualdade e ninguém quer saber sobre o idoso no mundo digital. Então, beleza, me dá um exemplo. Exemplo 4, ó. Falta de profissionais capacitados no auxílio dos idosos no mundo digital. Exemplo 5. Carência de materiais didáticos capazes de X. Por exemplo, se o tema da redação do Enem for sobre alfabetização de crianças indígenas. A alfabetização de crianças indígenas. Eu vou dizer o seguinte, ó. As crianças indígenas... Voltei a live, alguém me ligou. As crianças indígenas não são tratadas com a devida importância em relação à sua alfabetização. Aí o corretor vai perguntar, beleza, me dá um exemplo? Aqui, ó. Falta de materiais didáticos capazes de alfabetizar as crianças indígenas em suas línguas nativas. Exemplo 6. Falta de insumos, se o tema for valorização do SUS. Posso dizer, o SUS não tem sido tratado com a devida importância. Exemplo, falta de insumos, medicamentos e tal. Gás, álcool, gel, álcool 70, sei lá. Fala mais aí produtos que tem no hospital. Insumos. Falta de insumos e materiais para X. Ausência de... Aqui, ó, ausência de, mas o quê? Ausência de um canal específico para denunciar X. Falta de debate social sobre ensino família da escola. Falta de punição dos infratores que cometem X. Insuficiência de verbas públicas destinadas a X. E tem mais uma coisa aqui, galera, que eu pedi para você anotar ontem e vou te pedir para anotar hoje. Palavras que não podem faltar no seu desenvolvimento. Haja vista na medida em que, já que, e acrescenta aí o pois. 4 palavrinhas que não podem faltar no seu desenvolvimento da redação do Enem. 4 palavrinhas. Haja vista na medida em que, já que e pois. Anotou? Show de bola. Agora deixa eu encontrar aqui a aula que eu já estava dando para você. Deixa eu encontrar aqui no aplicativo essa aula, senhores. Tururururururu, turururu. Essa foi a introdução. Já deram print a introdução. Ah, o desenvolvimento agora, né? Beleza. Finalzinho do desenvolvimento vem assim. Vou bloquear os comentários aí para vocês darem um print desse desenvolvimento. Show? O Brasil, embora busque ser nação desenvolvida, ainda não dispõe de iniciativas que democratizem a tecnologia. Deu print? Agora vamos para o desenvolvimento 2. Show? Que é o printzinho também de uma aluna que falou que tirou 1000 na redação. Aliás, que ela vai buscar o 1000 dela, tira com fórmula dos 3 modelos. Eu queria agradecer vocês dois. Vou ficar até emocionada. Eu comecei a fazer o curso ano passado e eu vim de uma escola muito fraca para uma escola muito forte, só que no período de pandemia. Então, o professor de redação, ele já esperava que a gente soubesse muita coisa e eu ficava assim, meu Deus, gente, não sei nada de redação. E o profinho mudou completamente. Gente, eu tirava 600, no máximo 800. E agora, terceiro ano do ensino médio, a minha menor nota esse ano foi 960. Em 4 simulados que eu fiz, eu tirei 1000. Então, assim, foi uma evolução fantástica. Eu comecei a fazer a Master ano passado, um pouquinho depois do que o pessoal começou. E eu tirei 900 no Enem. Então, assim, eu já fiquei, meu Deus, que avanço, né? Então, eu queria agradecer muito a vocês. Vocês mudaram completamente a minha escrita. Antes eu fazia redação em 3 horas.
E hoje em dia eu faço em, no máximo, 40 minutos. Então, assim, muito obrigada a vocês dois. E é isso. Ah, muito bom, cara. Obrigada, Ana. Que bom que você veio para a mentoria hoje, para nos dar essa fala aí. Muito bom, muito bom. Parabéns, tá? E tenho certeza que você vai evoluir cada vez mais. Vai se... E agora vamos para o nosso desenvolvimento 2. Eu vou falar sobre a dignidade humana. E vai ser assim, ó. Ademais, somente a valorização do conhecimento e da igualdade fará a dignidade humana se tornar uma regra no Brasil. Então, quando eu falo contribuição na internet, na democratização, existem dois caras aí envolvidos. Democratização tem a ver com desigualdade, então tem que ter uma igualdade. E educação tem a ver com conhecimento, tem que ter conhecimento e tem que ter igualdade, tá? Então faz muito sentido, né? Tem que ter conhecimento e tem que ter igualdade na distribuição desse conhecimento. Ó, antes da Revolução Francesa, alguns indivíduos não eram, lembra aqui, ó, tô usando o verbo no passado, tá vendo? Verbo no passado, ilusão histórica. Serem tratados com respeito e permaneciam, o verbo no passado, excluídos de serem direitos básicos, o que mudou com o surgimento do iluminismo. Usei o verbo no passado, mas eu já te falei que verbo no passado não é a minha prioridade. O verbo no passado, ele acontece uma vez ou outra quando eu estou fazendo uma alusão histórica. Mas o verbo no passado eu tenho que parar de usar e agora eu vou usar o verbo no presente. A população brasileira ainda não experimenta todos os benefícios assegurados no século XVIII. E aí, novamente, eu vou dizer assim, ó, corretor, a nossa população não está vivendo o melhor dessa terra. A nossa população não está vivendo essa educação. Aí o corretor vai perguntar, fale mais. Me dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Uma vez que muitos alunos carentes não dispõem de internet de qualidade e de dispositivos eletrônicos indispensáveis para o aprendizado na era digital. Dei 2 exemplos, viu? A galera não tem internet de qualidade e a galera não tem dispositivos eletrônicos para poder acessar uma internet. Aliás, nem tem internet, né? Então, dei 2 exemplos. Quando eu dou os exemplos da minha argumentação, o que eu resolvo? Bota aí. Bota nos comentários, tu sabe, qual que é o problema que eu resolvo quando eu dou exemplo na minha argumentação. Falei assim, ó, o Instagram não tem sido tratado com a devida importância. Aí o corretor diz assim, tá, me dá um exemplo. As pessoas não estão entrando no Instagram, o Instagram está sendo trocado pelo TikTok, outras empresas que compraram o Instagram estão sucateando o Instagram. Você entendeu? Eu dou exemplos para tirar o quê? Exatamente, a Gabi falou perfeito. Gabi, muito bom, Gabi! Lacuna argumentativa é o problema que eu soluciono quando eu dou exemplo. E agora dá o print. Deu o print? Vou pedir para bloquear os comentários aí para você conseguir dar o print da tela. Peraí, galera, que eu tô com um pigarro aqui na minha garganta. E vou tossir agora. E esse é o print de uma aluna que tirou 1000 usando a fórmula dos 3 modelos. Muito linda essa fórmula dos 3 modelos. E agora bora pra conclusão. Ó. Conclusão, então, vem assim, ó. Para garantir os benefícios previstos na Revolução Francesa, agora eu vou começar a falar da minha proposta de intervenção, tá? E a proposta de intervenção, uma coisa que eu estava vendo, eu li o Manual dos Corretores atualizado. Manual dos Corretores. E nesse manual tá dizendo, você tem que solucionar os 2 problemas que você levantou. Se você levantou lá a falta de internet, então tem que dar internet. Se você levantou lá a desigualdade no acesso à educação na era digital, tem que solucionar essa desigualdade. Então, a Estela perguntou, quais são os argumentos dessa redação? Omissão do Estado e dignidade humana fragilizada. Ok? Eu tenho que dar a solução para essas 2 coisas. Bora ver. As escolas responsáveis pela transformação social devem estimular a população a solicitar melhorias em relação à democratização do mundo digital por meio de projetos pedagógicos. Projeto pedagógico é muito bom, serve para vários e vários temas, tá? Como ações comunitárias capazes de mobilizar o Estado e a sociedade a fim de possibilitar os meninos e meninas terem acesso à tecnologia no ambiente escolar. Tá percebendo então que eu estou dando solução para a desigualdade, que eu quero que meninos e meninas, ou seja, eu quero com a minha redação solucionar o problema que eu levantei antes. Ok ou não? Perguntaram assim, para fim, é importante usar travessão? O travessão, galera, ele mostra o seu conhecimento de gramática. Porque o travessão geralmente introduz um aposto. O aposto pode ser explicativo e pode ser exemplificativo.
inclusive aposto, ele é um detalhamento dentro da conclusão, tá? Então é legal para mostrar o teu conhecimento. E o finalzinho é assim, ó. Essa iniciativa terá a finalidade de garantir os direitos escritos por Bob de levar o Brasil a implementar a dignidade humana. Tá vendo aqui, ó? Dei solução para os 2 problemas que eu levantei no desenvolvimento, tá? Quais foram os 2 problemas? A desigualdade, então eu quero promover o acesso, tá vendo? Igualitário. Aqui eu estou resolvendo o problema do primeiro argumento, que é a omissão do Estado e a desigualdade. E aqui eu tô dando solução para a dignidade humana fragilizada aqui, tá vendo? Então, se você não fizer isso, não der solução para os argumentos, você perde na competência 3, não perde na 5. A 5 tem a ver com 5 elementos. Agente, ação, meio, finalidade e detalhamento, tá? Todo mundo já sabe, se você é aluno avançado, já sabe quais são os 5 elementos. Estão avaliados a competência 5. Agora, dar solução para os argumentos na conclusão não tem a ver com a 5, tem a ver com a competência 3. Às vezes você perde ponto na competência 3 e acha que é a argumentação que está fraca. Às vezes não. Às vezes a tua argumentação está boa, só que você não deu solução para os problemas que você levantou. Então levantou o problema, dê solução. Alguém pode... Quem é o lindo e a linda que pode botar nos comentários assim? Dê solução para os 2 argumentos na conclusão. Quem pode comentar isso aqui para eu printar e imprimir esse print e tatuar na minha pele? Mentira, não vou tatuar nada. Mas vou printar mesmo e vou postar no meu story. Quem pode comentar? Dê solução para os 2 argumentos na proposta. Dê solução para os 2 argumentos na proposta. Dê solução para os 2 argumentos na proposta. Ou na conclusão, Gabi comentou certo. Dê solução para os 2 argumentos na conclusão. Vai fazer o Enem? Faça isso, porque se você fizer isso, você vai garantir o seu notão na redação do Enem. Caraca, muito bom! E amanhã, galera, dia 11, nosso desafio está chegando ao fim, e amanhã o tema é sobre desafios brasileiros na luta contra o câncer. Caraca, vai ser muito importante! Se o tema for esse, tu sabe o que escrever? Não? Então vem comigo na aula de amanhã. Quem tá gostando do desafio em 3D, comenta tô! Quem não tá gostando, na verdade não tá aqui, né? Só tá aqui quem tá gostando dessa aula, beleza? É isso então, galera. Um beijo, a gente se encontra amanhã. E não se esqueça, dia 13, eu vou comentar a prova do Enem depois do dia da prova, às 9 da noite. Valeu? Um beijo pra você. Até amanhã. Tamo junto. Valeu!